Parabenizo aqui a MB pelo esse primeiro congresso aqui. Dando seguimento aqui ao painel da psiquiatria. Bom, aqui meu conflito de interesses. Bom, acho que o primeiro ponto, com relação ao tema que estou abordando aqui, é um tanto controverso. A minha ideia, nessa minha participação, trazer alguns dados aí para essa discussão aí em torno do canabidiol. Acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que quando se fala da questão dos derivados da maconha, e acho que isso é uma das coisas que as pessoas às vezes não prestam atenção, mas assim, o canabidiol é uma dos 600 compostos químicos que a gente tem dentro da cannabis sativa. Cerca de 100 delas são os fitocannabinoides que compartilham entre si essa estrutura química aromática. Dentro dos derivados da maconha, dentro da planta, né, da cannabis sativa, né, os compostos mais frequentes, né, os mais abundantes, é o THC e o canabidiol. Do ponto de vista, como vocês podem ver, de estrutura química, são compostos muito semelhantes. Porém, se a gente for ver do ponto de vista em 3 dimensões, são moléculas quase que, por dizer assim, espelho. E isso faz toda a diferença em relação à atuação em receptores CB1 e CB2, que são os receptores canabinoides cerebrais. A gente está falando dos fitocannabinoides, a gente também tem os endocannabinoides, que são produzidos pelo próprio organismo, sendo a mais importante delas do ponto de vista psiquiátrico, a anandamida, tá? Que é um composto endógeno. Vou falar alguma das características, né, específicas agora que eu vou estar colocando do canabidiol. Uma das questões é que a meia-vida pode variar muito em função, e o pico, né, que a gente tem sérico, pode variar muito em função da via de administração. Então, na verdade, nos estudos, a gente tem 3 vias de administração. Um é mucosa oral, que é através ou da vaporização, ou então via oral mesmo. E endovenoso, que na verdade não é muito utilizado não, só mais em pesquisa. E a gente vê que essa questão da biodisponibilidade pode variar muito. Vocês podem dizer de horas, aí no caso da vaporização, de 1,4 até 10,9 horas, e via oral, de 2 a 5 dias. Com relação à ingesta por via oral, a gente sabe que o canabidiol e o THC são muito lipossolúveis. Então, a questão de você ingerir, por exemplo, canabidiol com alguma alimentação rica em gordura pode facilitar muito essa absorção, ok? Já adiantando, assim, muitos dos dados que eu vou estar colocando para vocês, de farmacocinética, metabolização, isso advém de estudos que a gente tem do uso de canabidiol ou então de compostos canabidiol e THC que foram aprovados pelo FDA para usos principalmente em epilepsia refratária. Bom, efeitos adversos: sonolência, fadiga, diarreia, perda do apetite, aumento de transaminases, febre em alguns casos. Esses são os dados mais citados. Se você for pegar, por exemplo, o Epidiolex, por exemplo, que está liberado aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, isso vai estar na bula, né, da medicação. Com relação a alguns dados, teratogenicidade. A gente não tem informações em seres humanos,
Em modelo animal, parece que a gente tem alguma alteração, mas a gente não tem nenhuma informação com relação em seres humanos, né? Então, na verdade, seriam necessários mais estudos, né, sobre o uso de canabidiol na gravidez, né, no pós-parto, né, antes de a gente possa, de fato, prescrever canabidiol em puérperas ou então em grávidas. Com relação ao potencial aditivo, diferentemente do THC, parece que o canabidiol não parece apresentar um perfil farmacológico de adição, nem tanto nem de abuso e de dependência. A descontinuidade não provoca síndrome de abstinência, embora esse estudo que eu estou colocando aqui do Solovit, publicado em 19, eles estavam avaliando em canabidiol vaporizado, parece que alguns pacientes aí, cerca de 40% da amostra, falaram sobre, vamos colocar, alguns efeitos psicoativos. Não se sabe ao certo se são efeitos diretos da droga ou se isso tem a ver com uma questão de efeito placebo. Porém, a gente não tem muitos dados em relação a isso. Com relação ao metabolismo, o canabidiol ele é metabolizado pelo fígado, eliminado pelas fezes, urina. No caso do fígado, eliminado pelo sistema citocromo P450, principalmente os enzimas CYP2C19, CYP3A4, ok? E, nesse sentido, questão de potenciais assim, interações medicamentosas, né? Todos aumentando o nível sérico por diminuição da função aí, das enzimas do citocromo P450. Acho importante a gente ter uma ideia do potencial de aumento do nível sérico de quimioterápicos. No caso da psiquiatria, antidepressivos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, né? Outro dado importante, eu acho que também com relação a antiagregantes plaquetários, então ele pode potencialmente aumentar os níveis sérios de clopidogrel, varfarin, né? Acho que isso também é importante. De alguns anti-inflamatórios utilizados aí, medicações antihipertensivas, então acho que isso também é uma coisa a ter precaução em relação ao uso do canabidiol. Então, quer dizer, na verdade, a questão do canabidiol não é uma medicação que não possa ter interações farmacológicas e nem induzir a eventos adversos, ok? Agora, chegando mais especificamente, no caso do uso de canabidiol em psiquiatria, essa revisão aqui que eu trago para vocês é a mais recente, publicada no começo desse ano. Isso é uma revisão que pesquisou nas bases de dados do PubMed e do Psinco-Info dados de uso de canabidiol associados a tratamento de transtornos mentais até abril de 2021. Este estudo só incluiu ensaios controlados, randomizados duplos cegos, e usando somente canabidiol, ou como monoterapia, ou tratamento adjunto. Aí esse tratamento adjunto seria tratamentos não farmacológicos. Existem vários estudos em que você tem um uso do canabidiol associado, por exemplo, a medicações que associados com THC. A gente tem medicamentos aprovados pelo FDA, em que você tem 50% canabidiol, 50% THC. A outra coisa é que é extremamente difícil a gente, de fato, purificar, digamos assim, o canabidiol
para a gente ter 100% canabidiol. Como vocês viram, a molécula é muito semelhante do ponto de vista químico e, por exemplo, para você ter liberação no FDA, e mesmo agora, estou vendo na questão da Anvisa, para você comercializar ou liberar uma medicação como sendo canabidiol, você tem uma tolerância em torno de até 2% de THC. Então, dificilmente você vai conseguir canabidiol, entre aspas, puro, ok? A outra coisa que eu quero ressaltar, que acho que é uma das coisas que eu vou retomar nas conclusões, é que eu estou falando de canabidiol nesses níveis aí, de até 98%, tá bom? Bom, voltando aqui a esse estudo, estudos, como disse, em que envolvia THC também não foram incluídos nessa avaliação. Bom, chama a atenção de que nesse estudo a gente teve no total de 16 ensaios clínicos só, né? Do ponto de vista geral, a gente teve, desses 16, 9 que indicavam alguma positividade em termos de transtornos, que eu vou colocar mais para frente, 4 que não constataram nenhum, em relação ao placebo, nenhuma diferença, e 3 resultados aí que vão ser mistos. Uma coisa importante é que os autores também levantaram, existe o ensaio Clinical Trials, né, do governo norte-americano, em que ficam registrados todos os estudos em andamento com relação a ensaios clínicos, né? Até aquele momento da publicação, no início desse ano, você tinha 54 estudos em andamento. Então, isso provavelmente, daqui a alguns tempos aí, a gente vai ter mais dados em relação a esse estudo do canabidiol e transtornos mentais. Ressaltando aquilo que eu já tinha falado, há evidências mistas do uso do canabidiol em tratamentos, no caso psicóticos especificamente. 3 estudos positivos e 2 achados nulos, ou seja, sem evidência de alguma vantagem do canabidiol em relação ao placebo. Teve um estudo que avaliava canabidiol em termos de melhora de sintomas cognitivos, sintomas negativos em esquizofrenia, tá? Então também não se achou nenhuma evidência de melhora. Em relação aos transtornos ansiosos, a gente não tem nenhum estudo dos ensaios clínicos com uma casuística significativa avaliando canabidiol em transtornos ansiosos. Tá? Tem um estudo preliminar de que o canabidiol poderia ser útil no tratamento de transtorno de ansiedade social. Entretanto, só 3 estudos examinaram, foram estudos randomizados, controlados por placebo. E o espaço amostral é pequeno. Em relação ao tabagismo, teve estudos, mas que não evidenciou nenhum efeito no crave ou em relação aos sintomas de síndrome de abstinência em termos de tabagismo. Em relação ao transtorno de estresse pós-traumático, também, até aquele momento, não havia dados publicados em ensaios controlados. O que a gente tem em transtorno de estresse pós-traumático são alguns estudos, digamos assim, relatos de caso e estudos não controlados. Em relação ao transtorno de espectro autista, também a gente não tem ensaios controlados, randomizados, no uso do canabidiol, em relação ao transtorno de espectro autista. Eu estou falando do uso do canabidiol de uma maneira isolada. Isso alguns estudos que avaliam o uso de canabidiol e THC para alguns sintomas de agitação. Aqui eu só estou tratando em relação ao canabidiol.
Em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também a gente não tem nenhum ensaio clínico controlado. Tá? Transtornos afetivos, também a gente não tem estudos em ser humano sobre eficácia de canabidiol em termos de transtorno do humor. O que a gente acaba, às vezes, tendo relatos de caso, estudos que vocês fazem, estudos de neuroimagem associado, mas não são exatamente estudos controlados, ok? Bom, conclusões aí. Até o momento, a gente não tem evidências científicas que sejam confiáveis, né, em termos de, tanto do ponto de vista do aspecto de segurança e eficácia do uso de canabidiol nos transtornos mentais. Existem alguns dados importantes, porque você não tem estabelecido uma curva dose-resposta em relação às doenças mentais, e tampouco a gente tem também com relação aos efeitos terapêuticos adversos ao longo do tempo, nem em médio e longo prazo. A gente também não tem, acho que, de canabidiol de uma maneira geral, mesmo naqueles casos em que você utiliza para tratamento de epilepsia refratária. Isso é uma coisa que a gente vai ter que estar avaliando ao longo do tempo. Isso é uma das coisas que motiva aí, muitas vezes, ou limita o uso do canabidiol, mesmo nesses casos de epilepsia refratária, em casos compassivos, que a gente fala, né? Quer dizer, você vai tentar usar como uma medida quase que heróica nesses casos. Como em tudo em medicina, a gente tem que pensar a questão, pesar o risco-benefício, né? A questão das interações farmacológicas do canabidiol com outros medicamentos, que eu até coloquei que são de uso muito frequente, principalmente na população mais idosa. Acho que isso tem que ser pesado aí, quando a gente sabe que, pensando eventualmente em prescrever, mesmo no futuro, essas interações na prática também vão ter que ser avaliadas em estudos de segurança. E eu acho que é aquilo que eu coloquei antes, né? Se vende muito essa questão da medicina canábica, aquela coisa toda, mas vamos separar as coisas, né? A gente está falando do canabidiol, tanto do ponto de vista, acho que vamos pensar do ponto de vista de uso terapêutico médico, digamos assim, a gente está falando do canabidiol, a gente não está falando dos outros 100 ou dos outros 600 componentes que a gente tem na cannabis sativa. Então, a gente tem um estudo muito limitado, se for considerar apenas o canabidiol. O que a gente vê é as pessoas utilizando o que a gente chama de uso da planta em si e de todas as substâncias que ela contém, né? Em termos de óleos essenciais ou coisas que o valha, eu diria que isso seria bastante temerário, porque a gente não tem, como mostrei aqui, em relação a uma substância que demonstra propriedades terapêuticas, a gente ainda tem resultados muito ainda limitados, quanto mais em relação a todas as outras, digamos assim, 100 substâncias que a gente tem de fitocannabinoides e as outras 500 que a gente nem sabe como é que é isso. Tá bom? Obrigado. É isso que eu tinha para colocar. Obrigado.